Olá, hoje eu estou aqui para inaugurar o nosso quadro Papo Reto, que é um quadro em que nós vamos trazer respostas para a nossa caixinha de perguntas de toda a comunidade. Então, nós recebemos diversas questões relacionadas às nossas propostas para assistência estudantil. Em relação à assistência estudantil, quais são as principais dúvidas? Primeiro, qual a nossa proposta para a celeridade da garantia da assistência estudantil a partir da matrícula e em fluxo contínuo. Nossa ideia é fazer formulários mais sucintos, sistematizados, que no período da matrícula o estudante já adicione os documentos, aquele estudante que precisa da assistência estudantil, seja moradia, seja alimentação, que ele já entregue esses documentos que vão passar por uma pré-análise mais simples da documentação principal necessária, e aí a gente vai fazer uma pré-liberação desses auxílios. Se, ao longo do tempo, for detectada alguma inconsistência ou necessidade de outros documentos, a gente vai entrar em contato com esse estudante para que ele possa apresentar, e caso ele não cumpra algum dos critérios ou seja detectado algum tipo de equívoco, esse estudante perde a assistência, tá? Então, nós vamos trabalhar com o princípio da boa-fé e da necessidade do nosso estudante. O que a gente quer com isso? Que nenhum estudante que tenha uma necessidade real deixe de iniciar seus estudos conosco porque ele não conseguiu assistência estudantil. E por que em fluxo contínuo? Porque não é só no período da matrícula que o estudante pode passar por alguma privação e alguma necessidade financeira. Então, se a condição financeira dele mudar ao longo do semestre, ele tem que ter a possibilidade de submeter a documentação e ter essa documentação analisada tempestivamente. As políticas de assistência estudantil aqui da UFO, elas já cobrem os estudantes de graduação, prioritariamente, mas também tem um percentual pequeno de atendimento aos estudantes de pós-graduação estrito sensu. Dentro da nossa proposta, nós vamos buscar meios de ampliar a assistência estudantil para os estudantes de pós-graduação estrito sensu que tenham demanda social. Além disso, a gente sabe que dentro da pós-graduação lato sensu, considerando as residências, existem políticas específicas que regulamentam a necessidade de auxílio moradia. Esse tipo de recurso ainda não é viabilizado para a universidade, mas nós pretendemos buscar alternativas junto ao Ministério da Educação e outros órgãos competentes para viabilizar a disponibilização deste direito aos residentes. Bom, então nós também recebemos uma pergunta sobre o RU aberto 7 dias por semana, que é uma das nossas propostas. A nossa intenção é trabalhar, seja em termos de um termo aditivo, junto ao contrato hoje existente. Entendemos que a prioridade no fim de semana será para os estudantes bolsistas, que têm uma demanda social para acessar esse restaurante, que não podem ficar sem alimentação nos períodos em que eles não têm aula, e que aí esse aditivo entraria dentro do percentual previsto. Caso contrário, caso a demanda seja muito maior do que a esperada, precisaríamos de um novo contrato com a empresa do restaurante universitário, que isso seja adicionado já na proposta. Dentro dessa perspectiva, a gente também teve um questionamento sobre a origem das empresas que eventualmente podem ganhar o processo licitatório. Então, a gente entende que, independente de onde a empresa esteja localizado, é um direito à ampla concorrência no processo de licitação, mas que se o contrato e o termo de referência forem bem elaborados, a gente consegue incluir as questões de qualidade que uma empresa, independente de onde ela se localize, ela vai ter que cumprir critérios mínimos de qualidade para atender o que o nosso estudante, técnico e docente precisa em termos de alimentação. Nós também recebemos perguntas sobre como aumentar a procura por estudantes na pós-graduação estrito sensu, e o que a gente tem de proposta nesse sentido. A gente entende que é importante trabalhar numa flexibilização de currículo, entendendo essa flexibilização como uma menor carga horária em disciplinas, já que o perfil dos nossos pós-graduandos mudou. Hoje a gente tem muitos pós-graduandos que trabalham também, então isso favoreceria a entrada de pessoas que têm interesse em cursar pós-graduação, mas que também trabalham, e essa flexibilização também permitindo que os estudantes cursem disciplinas em outros programas da UFO e fora da UFO. Pós-graduação permite essa flexibilização. Além disso, uma proposta para que seja ampliada a possibilidade de entrada em fluxo contínuo
não só para o doutorado, que hoje acontece na UFO, mas também no mestrado. E uma política que incentive os programas a aderirem, porque isso é prerrogativa de cada programa, se ele vai ou não aderir a essa entrada em fluxo contínuo. A gente entende que a entrada em fluxo contínuo, ela também facilita o maior interesse, a maior procura e o preenchimento das nossas vagas. É importante frisar que a gente entende que a baixa procura na pós-graduação é um problema global, não é um problema só da UFO. Então, essas medidas que a gente está propondo, elas vão mitigar e facilitar a entrada daqueles que têm interesse. Mas a gente precisa entender que parte desse problema a gente vai ter que enfrentar com outras estratégias mais amplas e discutidas em âmbito nacional e até mundial. Nós recebemos também, além das perguntas na caixinha, a gente recebeu comentários em alguns posts e perguntas nas visitas que temos feito. Então, uma pergunta recorrente é sobre espaço físico. As demandas por espaço físico na UF são muito grandes. O nosso entendimento e a nossa proposta caminha no sentido de termos espaços físicos compartilhados, a exemplo de como é feito nos laboratórios multiusuários, em que a gente não tem uma unidade ou uma pessoa específica como sendo responsável por aquele laboratório, mas que são espaços que atendem a vários pesquisadores. Então, nosso objetivo é ampliar esse tipo de proposta para outras atividades que permitam e, além disso, pensando em demandas específicas de laboratórios de ensino, que são fundamentais para os estudantes, espaços para os docentes, gabinetes docentes. Nossa proposta é fazer um estudo amplo de espaços subutilizados ou ociosos, para que a gente tenha na reitoria, na gestão superior, um quadro completo sobre esses espaços. Há a perspectiva de liberação de novos espaços com a conclusão das obras do Glória, e isso também vai gerar espaços disponíveis, para que a gente possa criar, junto com a comunidade da UFO, e respeitando também a Comissão de Espaço Físico, que hoje já existe na universidade, criar critérios de prioridade considerando demandas que são avaliadas pelo MEC e que fazem com que os nossos cursos tenham uma melhor avaliação e demandas que são importantes coletivamente para que a gente atenda o maior número de pessoas. Uma outra questão que é muito cara para a gente é o trabalho em cooperação. Então a gente entende também que é possível pensar em triangulação de espaços entre unidades acadêmicas que muitas vezes têm o seu bloco em um espaço específico, mas ocupam outros espaços em blocos distantes da sua unidade acadêmica. Então, como isso acontece em várias unidades, seria importante tentar identificar esses espaços que estão distantes da unidade, que a unidade teria interesse nessa permuta, para a gente poder tentar ter unidades mais próximas fisicamente, criando essa identidade. Ainda sobre espaço físico, considerando a grande dificuldade que a gente tem em termos de recursos orçamentários para investimento, uma alternativa, sempre que possível, é trabalhar também com os módulos termoacústicos, que são conhecidos como containers, seja para espaços de representação estudantil, para determinados laboratórios, espaços de reunião, que a gente consiga viabilizar com o menor custo e numa rubrica que não é considerada investimento. Bom, então quero agradecer em nome do professor Carlos Henrique, em meu nome, a todos e todas que enviaram perguntas e sugestões e que têm trazido questões importantes, porque o objetivo da nossa chapa é realmente fazer a UFO com você. Então, toda sexta-feira a gente vai estar aqui respondendo a essas perguntas e dialogando. Sua opinião é fundamental para esse processo.